Olá, alunos do primeiro ano. Aqui é o professor Atílio. Queria desejar um grande abraço para vocês, que é eu, professor Atílio, a professora Márcia, o professor Tiziano. Então a gente preparou essa explicaçãozinha para vocês aí, para essa semana, né? Para a gente iniciar estudando, né, um pouquinho os povos asiáticos, né? Então a gente deseja que vocês estejam muito bem, né? E se cuidando, né? E continuar os nossos estudos, né? A gente não desistir das nossas atividades escolares, né? Então, gente, nós vamos estudar um pouquinho os povos antigos da Ásia, né? Então, olha só, nós já estudamos, hebreus, mesopotâmicos, persas e egípcios. E agora nós vamos estudar chineses e indianos, né? Nós vamos estudar chineses e indianos aqui, chineses e indianos, né? São esses dois povos aqui que nós vamos estudar um pouquinho. O que esses povos aqui, esses povos eles vão ter de especial, né? O que eles vão apresentar? Então, uma das coisas que eles vão apresentar aqui vai ser a medicina, a matemática, a arquitetura, a engenharia, né? Então, é alguma dessas coisas aí que vai ser destaque desses povos. Bom, essas civilizações, elas vão ser civilizações assim extremamente importantes na nossa história enquanto povos, né? Então a gente tem que valorizar muito esses povos antigos, né? Para a gente tentar entender o que acontece com as nossas civilizações nos dias de hoje, tá? Então, por exemplo, os indianos e os chineses, se a gente for pesquisar com calma a história deles, eles têm culturas milenares, tá? Embora durante boa parte da história deles eles tenham se fragmentado, eles tenham sofrido muitas divisões, esses povos aqui a gente pode dizer que eles têm culturas milenares, embora eles tenham se dividido ao longo do tempo, né? Então a gente pode dizer assim que não é gratuito que esses dois povos eles sejam hoje as duas maiores populações do mundo, né? A China tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e a Índia está chegando a essa população. Em breve a Índia vai ultrapassar a China, né? Então são duas grandes civilizações em população. E o importante deles não é só a população, é a cultura milenar que eles representam, né? Então eles são dois povos antigos da Ásia, chineses e indianos, que se conservaram enquanto países até o século XXI, né? Isso é uma grande curiosidade. Então, gente, nós vamos então nos concentrar muito então nesses dois povos, né, que é o nosso motivo de estudo, né? Ao lado dos outros povos antigos. Muito bem. Uma coisa importante, que aparece muito no nosso livro lá, em relação aos indianos, por exemplo, tudo começa na sociedade deles às margens do rio Indo, né? Então eles começaram o desenvolvimento deles a partir da ocupação do vale do rio Indo, né? Então aqui, nosso livro lá na página 99 fala um pouquinho sobre essa ocupação do vale do rio Indo. Outra coisa importantíssima aí que nós vamos ter que estudar um pouquinho é a religiosidade indiana, né? A religiosidade deles é o hinduísmo, né? Que apresenta vários deuses. É uma religiosidade muito diferente do que a gente está acostumado a conhecer no mundo ocidental. Depois eles têm lá uma sociedade de castas, né? As pessoas são classificadas de acordo com a casta em que elas
em que elas vivem, né? Então nós temos muita dificuldade de entender como que funcionam essas castas, né? Eles são muito divididos de acordo com a casta em que cada pessoa vive, né? Eles têm uma forma de vestimenta assim muito diferente do nosso jeito de se vestir, né? Tem costumes muito diferentes, né? Às vezes a gente estranha, né? A forma de vida deles, né? Por exemplo, o budismo, que é uma religião que se espalhou pelo mundo inteiro, ele também tem a sua origem na Índia, né? Os indianos também têm uma característica assim muito de valorizar muito essa questão do mistério, do misticismo, da espiritualidade, da meditação, né? Isso tudo tem muito a ver com a cultura indiana. Começa com os indianos e depois eles vão influenciar o mundo inteiro, né? Então a civilização hindu, embora ela seja muito diferente, ela hoje tem influenciado muitas outras regiões do mundo, né? Então aqui, por exemplo, no nosso livro aparece uma vestimenta, as vestimentas indianas, assim, um pouco nas festividades que eles realizam, né? Que para nós soa como coisas exóticas, coisas diferentes, mas para eles são coisas muito naturais, né? Então eles têm muitos hábitos, né? Então aqui aparece um pouquinho o mapa da Índia e da China, né? Para a gente poder se localizar, essas duas grandes civilizações. O nosso livro, no nosso capítulo lá, começa mostrando a grande muralha da China, né? Que é um símbolo da China até os dias de hoje, né? Então é importante a gente entender assim um pouco por que os chineses se preocuparam com essa proteção, né? Por que eles tiveram essa grande preocupação em construir essa muralha? Que importância histórica teve essa muralha para eles, né? E por que os chineses, de certa forma, eles são um povo fechado, assim, de certa forma, até hoje, né? A ponto de que as pessoas dizem que se uma pessoa vai morar na China, ela permanece sendo estrangeiro por toda a vida, né? Os chineses têm muita dificuldade de assimilar uma pessoa que vai morar lá, que não nasceu lá. Ao contrário de nós, por exemplo, brasileiro, que a gente recebe, por exemplo, aqui uma pessoa que vem do Haiti e depois de 5, 6 anos, 2 anos, a gente já está aceitando que aquela pessoa já seja um brasileiro, né? Embora seja um imigrante. Os chineses, por exemplo, têm muita dificuldade de assimilar o estrangeiro como um chinês, né? Gente, então em breve nós vamos continuar esses nossos estudos aí sobre as civilizações asiáticas. Se cuidem, vamos continuar acompanhando nossos estudos. Nós, os professores aqui, eu, Ticiane e a Márcia, estamos trocando informações aí para tentar aperfeiçoar aí a nossa forma de interlocução, de comunicação com vocês, tá? Não desistam de estudar, né? Não desistam de estudar, não desistam de viver, né? Nós não podemos, né, nos desesperar, nos apavorar, né, com essa pandemia. Nós vamos vencer tudo isso, né? Nós temos que, inclusive, nos espelhar nessas civilizações antigas, né, que passaram por grandes dificuldades e prosperaram, né? Provavelmente com nós vai acontecer fenômeno semelhante. Um grande abraço para vocês.